A paz de Deus a todos, irmãos. Hoje, então, nós vamos gravar mais um estudo. Irmãos, hoje nós vamos falar da doutrina dos batismos. Irmãos, é plural, né? Nós vamos entender porque a primeira parte pretendo fazer esse estudo em 3 partes, pelo menos, irmãos. Então, queridos, o escritor de Hebreus 6, de 1 a 3, ele diz assim: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição de mão. Então, o escritor de Hebreus aqui, irmãos, ele está falando daquilo, rudimentos da doutrina, no sentido daquilo que é o alicerce da doutrina. E um dos alicerces da doutrina, irmãos, é o batismo, né? Para nós nos batizarmos, o início ali, o batismo das águas, nós precisamos do arrependimento, né? E da fé em Deus. Isso é necessário. Por isso que em Atos 2,38 foi dito, Pedro, quando pregava ali, ele disse-lhes Pedro, arrependei-vos, arrependimento, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o batismo envolve arrependimento e fé, né, irmãos? O batismo das águas. Aí então, irmãos, nós vamos falar aqui, na verdade, batismos, porque são 3 a Bíblia apresenta 3: o batismo das águas, o batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo. Então, João Batista, em Mateus 3,11, ele diz: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, o batismo das águas, mas aqueles que vêm após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar a sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, e com fogo, o batismo de fogo. Então, a Bíblia fala aí em termos de 3 batismos, né? Aí a palavra batismo, irmãos, eu peguei num aplicativo grego aqui, de tradução, né? Então a palavra baptizo tem a relação com mergulhar repentinamente, imergir, submergir, limpar mergulhando ou submergindo, lavar, tornar limpo com água e lavar-se. Então, o batismo tem essa representação da limpeza espiritual da pessoa, né? Então, tornar limpo através da água. Esse conceito os judeus já tinham, eles já faziam purificações com água. Então, esse conceito já existia desde o Antigo Testamento. A unidade da fé, né? Efésios 4, 3 a 6. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Né, irmãos? Quando ele fala que há um só batismo, nós citamos 3. Na verdade, ele está dizendo aqui, irmãos, que esse batismo aqui é o batismo da crença em Deus, né? Porque, irmãos, nós vamos fazer um comparativo que Paulo fala lá em Coríntios 10 com aqueles que, quando saíram do Egito, eles foram batizados lá no mar, né? Vai aparecer e nós vamos comentar. Então, irmãos, a mesma necessidade que tem o cristão hoje de fazer um concerto com Deus, também essa necessidade de haver um concerto já havia com eles lá. O Senhor exigiu, quando foi dar os 10 mandamentos, que houvesse um concerto entre Deus e os homens. Esse sentido de um só batismo, sempre com esse concerto do homem com Deus, é um só.
né, irmãos? No Antigo Testamento não se tem uma, uma explicação aberta assim do batismo como acontece no Novo Testamento, mas sempre houve conserto. A partir da vinda do Senhor Jesus, irmãos, a partir do novo concerto, sendo judeu ou gentil, para fazer o concerto com o Senhor Jesus, é um só batismo, é o batismo das águas. Então não tem mais a diferença de judeus e gentios. A partir da vinda do Messias, do sacrifício dele na cruz, então agora certamente Paulo queria explicar isso para a nação, que era um só batismo agora. E é o batismo aquele que foi proposto pelo Senhor Jesus, o batismo das águas. Então, tanto gentios como judeus teriam que, através do novo concerto, executar esse batismo, que é o batismo das águas, esse novo concerto. Então, irmãos, não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Então, Paulo fala em Coríntios 1 aqui, 10, de 1 a 4, ele vai citar o batismo, batizados em Moisés. Nós vamos procurar entender isso aqui. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés. Na verdade, irmão, quando ele fala batizados em Moisés, né, na verdade, porque Moisés trouxe o concerto com o povo de Israel, né? Foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, irmãos, sempre batismo, né, esse concerto, mesmo feito através de Moisés, mas tudo isso apontava para o Senhor. Até Moisés disse, né, que iria no futuro iria se levantar um varão semelhante a ele, que era para o povo ouvi-lo. Então, sempre, mesmo o batismo, como está escrito aqui, batizado em Moisés, sempre apontando para Cristo. Então, o Antigo Testamento, né, representando aqui, irmãos, o concerto, a lei, tudo aqui. E por que falaram aqui, irmãos, que eles foram batizados no mar, na nuvem? Porque, irmãos, quando eles saíram do Egito, eles tiveram que ter fé, irmãos, que tudo ia dar certo. Eles estavam lá, o mar se abriu, eles passaram. E depois que eles passaram pelo mar, irmãos, ali o Senhor depois fez o concerto dos 10 mandamentos, aí fala da nuvem aqui. Irmãos, lembra que quando a nuvem se deslocava, o povo seguia. Quando a nuvem parava, o povo parava. Então, ali era Deus que ia guiar a nação, né? E o povo, o concerto era que o povo iria se submeter ao Senhor, né? A guia de Deus, como nós, no Novo Testamento, através do batismo de Jesus, através do arrependimento e da fé, nós cremos também que o cristão ele se submete à vontade primária, à vontade de Deus, acima de todas as coisas. Aí, irmãos, agora nós vamos comentar aqui o batismo de Jesus, né? Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto ao Jordão para ser batizado com ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim me convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, irmãos, o Senhor Jesus, o batismo proposto por João Batista, ele foi batizado. Ele fez, irmãos, esse concerto, apesar do Senhor Jesus não ter pecado, ele fez mostrando para os homens que era necessário,
realmente se fazer um concerto com Deus. E aí, então ele entrou, ele foi batizado, aqui saiu, para ele ter saído da água, ele entrou na água, né, irmãos? Isso mostra, por exemplo, o batismo por imersão. E aí depois os outros detalhes, irmãos, nós vamos explicar mais à frente. Então, essa parte é só para informar, né, que o Senhor Jesus ele cumpriu esse mandamento também, apesar dele não ter, ele nunca teve pecado, mas ele cumpriu o mandamento que é necessário ao homem cumprir esse mandamento para ele se libertar dos seus pecados e fazer um concerto com Deus, um concerto para a vida eterna. E aí então, irmãos, Jesus aparece aos seus discípulos lá em Galiléia, né? Mateus 28, 18 a 19. Essas, irmãos, esse objetivo aqui são as palavras que são ditas no batismo. Em Mateus 28, então vai falar, e chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e da terra. O Senhor Jesus já tinha passado pela crucificação, no finalzinho ali de Mateus. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus ensinou como que seria batismo lá nas águas e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As primeiras conversões, lá em Atos 2, palavras ditas por Pedro, né? Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, o arrependimento, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis os dons do Espírito Santo. Então, é o arrependimento, se batiza, o batismo das águas, recebe a guia, a condução do Espírito Santo. E aí, só que Pedro disse aqui que seria batizado em nome de Jesus Cristo. E aqui o Senhor Jesus falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, aqui eu quero fazer um parênteses. Irmãos, como eu pertenço à congregação cristã no Brasil, irmãos, eu não conheço o batismo das outras denominações. Eu cresci desde criança dentro da igreja. Então, irmãos, na congregação se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo te batiza, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Juntou-se esses dois versos, né, irmãos? Não sei em outras denominações, mas eu acredito que as palavras do batismo não devem fugir de nada do que está escrito aí na Bíblia, né? Então, as palavras que são ditas no batismo. A forma do batismo. O batismo de Jesus. E Jesus, sendo batizado, saiu logo da água e eis que lhe abriram os céus. Então, o Senhor Jesus ele foi batizado na água, né? Na água. E aí, no livro de João, outro testemunho de João Batista, ora, João 3:23, ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque ali havia muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Então, irmãos, João Batista, ele batizava em Enom, porque ali tinha muitas águas, e da forma que o Senhor Jesus foi batizado, ele entrou, foi batizado e saiu das águas. Então, nós inferimos aqui, irmãos, a imersão, já que João procurava um lugar que tinha bastante água, né, que tinha talvez um pouco mais profundo ali, para fazer o batismo, e entrava-se na água e saía. Então, por isso, a forma do batismo seria relacionada à forma da imersão na água, como a definição lá no início do estudo da palavra batismo, né, de limpeza, entrar na água, submergir, nesse sentido. A idade, irmãos, para se batizar. Aí eu peguei uma referência bíblica aqui, irmãos. Lá a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, dessa passagem, né, de Marcos, em Marcos 5, 39 e 42. Lembra que a filha de Jairo, aquela
criança, ela morreu, o Senhor Jesus foi chamado para ir até a casa, né? E olha o que está escrito, e entrando disse-lhes, por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Irmãos, aqui, esse verso, quando ele fala que a menina não está morta, mas dorme, todos estavam ali, sabiam que a menina estava morta, ela tinha. Mas como o Senhor Jesus fala que a menina não está morta, mas dorme, então nós entendemos que o Senhor Jesus ele está falando no sentido espiritual, porque ela estava morta, todos ali sabiam. E riam-se dele, por isso que eles riram. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com eles estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, te digo, levanta-te. Logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Então, irmãos, essa menina ali, ela tinha 12 anos, uma criança ainda. Então, através desse verso, irmãos, dá para inferir, irmão, que uma criança com menos de 12 anos, né, irmãos, ela não tem esse compromisso do batismo no sentido de se libertar dos pecados para se concorrer ali, né, irmãos, a vida eterna. Porque é uma criança, tanto é que o Senhor Jesus olhou a menina e falou, não, ela não está morta, ela dorme. Seria mais no sentido espiritual. Quer dizer, ela não tem, se ela continuar assim, morta desse jeito, ela não tem pecado. Então, é como se ela tivesse a vida eterna garantida ali com ele, pela idade, porque ela só tinha 12 anos. Seria mais nesse sentido, né, irmãos? Então, o batismo seria para pessoas acima de 12 anos, pessoas que começam, né, mesmo o Bar Mitzvah dos judeus ali, as crianças a partir ali de 12, 13 anos que eles fazem, ou começam a estudar as escrituras. Então, entende-se que o sentido de batiza aquele que já tem o entendimento para entender o concerto, nesse sentido. O pacto que Deus fez com Noé. Irmãos, nós vamos fazer um comparativo aqui do pacto que o Senhor fez com Noé, que Deus fez com Noé, com o batismo do Senhor Jesus, só para nós estabelecermos um paralelo desse concerto. Para ser mais rápido, irmãos, eu só vou ler o que está sublinhado, né? Então, Gênesis 9, de 8 a 12. E falou Deus a Noé, eis que estabeleço o meu concerto convosco, e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a terra pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra, por gerações eternas. Então Deus está fazendo um pacto com Noé, né, que não haveria mais água, dilúvio de água para destruir a vida, né, irmãos? O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvem sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens, que é o arco-íris que nós conhecemos. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda alma vivente de toda a carne. E as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Estará o arco nas nuvens, e eu o verei para me lembrar do concerto eterno entre Deus e toda alma vivente de toda a carne. Este é o sinal do concerto que tem estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. Então nós sabemos, irmãos, que foi feito o Noé, Deus fez com Noé, irmãos, esse concerto que não destruiria mais a terra através das águas, né? De águas, de dilúvio. E aí ele colocou o arco-íris. Agora, irmãos, nós vamos fazer um comparativo do batismo com esse concerto que foi feito com Noé.
Irmãos, na verdade, o que acontece quando se forma o arco-íris? Então, o arco-íris ele é formado da seguinte maneira. Aqui está o Sol, né, irmãos? O Sol, o observador estando de costa para o Sol, a luz do Sol, que é uma luz completa, uma luz branca, ela vem e ela passa através da gota das águas, que vem a precipitação das nuvens em forma de água, de gota. Isso como se fosse isso representa essa forma geométrica como se fosse uma pirâmide, né? Então a luz ela entra na gota de água, ela sofre essa refração, ela abre e aí quando o observador que está de costas para o Sol ele olha, ele vê ali 7 grupos de cores, né? O arco-íris, irmãos. Em resumo, lembra que nós falamos do infravermelho ao ultravioleta, que vai do vermelho ao violeta. São 7 cores. Salvo erro, essa figura está com 6 só, tem um erro aqui. Mas são 7 grupos de cores, né, irmãos? 7 grupos. Se alguém quiser vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então são as 7 cores. E aí, irmãos, o que acontece? Isso foi o que aconteceu, esse fenômeno físico, aconteceu lá no dilúvio. Né? Alguém, irmãos, já pode ter feito esse teste, fica de costas para o sol, pega uma mangueira de jardim de água e faz um chuveirinho, e aí forma o arco-íris. Só que o arco-íris, irmãos, para ele se formar, ele tem que ser assim, cedo ou bem cedo, 6, 7 horas da manhã, ou no finalzinho da tarde, porque a luz não pode, se o sol estiver em cima das nuvens, por volta de meio-dia não forma. O sol, o raio de luz estaria por cima. Pode ver que o raio de luz está entrando pela lateral da gota de água. Então, ou cedo, arco-íris se forma ou cedo, ou bem à tarde, 5, 4, 5 horas da tarde, 6 horas, é que forma o arco-íris, tá bom? Então, irmãos, essa é a parte feita com Noé. Agora nós vamos fazer um comparativo disso aqui com o batismo do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus, irmãos, ele disse pelas palavras dele, né? O Senhor Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Então, nós sabemos, né, irmãos, e sempre falamos que o Senhor Jesus, ele é a luz. Então, a luz, o Senhor Jesus sendo a luz, irmãos, ele passou pela água também, quando ele foi batizado. E quando o Senhor Jesus passou pela água, irmãos, principalmente ali o que está escrito em Mateus 3, irmãos, então o Senhor Jesus vem, é a luz do mundo, e ele vai e ele é batizado por João Batista e ele passa pelas águas. Quando ele sai das águas ali, o céu se abriu, né? E o Espírito de Deus veio até ele. O Espírito de Deus desce até ele e aí Deus diz, né? Esse é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, que me comprazo. Então, irmãos, nós entendemos que quando o Senhor Jesus passou pelo batismo e apareceu o Espírito de Deus, nós entendemos, irmãos, que o batismo, né, implica, nós vamos falar mais depois quando nós falarmos do batismo do Espírito Santo, porque nós conseguimos ver os dons do Espírito Santo, que em Isaías 11 lá fala dos 7 dons de Deus principais, como se fossem grupos, né, irmãos? Porque o arco-íris ele não tem só 7 cores, não, 7 grupos, né? São, irmãos, poderíamos falar infinitas cores, tem dentro desses 7 grupos. Então, ali o Senhor Jesus passando pela água, né, irmãos, aparece o Espírito de Deus, os 7 Espíritos de Deus que está no Senhor Jesus. Né, irmãos, apareceu ali, veio o Espírito de Deus, simbolizando os 7 Espíritos de Deus. Então, irmãos, quando o homem ele passa pela água, né, irmãos, nessa purificação dele, irmãos, ele tem que encontrar esses 7 Espíritos de Deus para mostrar que houve nele uma transformação, né, irmãos, espelhando a luz do Senhor Jesus.
né, como foi feito aqui quando o Senhor Jesus se batizou. Lá teve aquele concerto com Noé, agora é feito esse novo concerto. O concerto com Noé era para livrar a humanidade de dilúvios, né, irmãos? E o concerto com o Senhor Jesus hoje, irmãos, é para nos livrar do lago de fogo, né, irmãos? Para nós termos participação no reino de Deus, é nesse sentido. Então, irmãos, fica esse comparativo aqui do concerto com Noé e o concerto do batismo, irmãos. É extremamente necessário para o homem, né, irmãos, é a melhor coisa que o homem pode fazer, é fazer esse concerto com Deus através do batismo pregado ali por João Batista e reafirmado pelo Senhor Jesus, porque ele se batizou, ele deu o exemplo, né? E que é a forma, é a melhor forma de o homem, irmãos, fazer esse pacto com Deus no sentido de participar do reino de Deus, né? Irmãos, então nós vamos parando por aqui. Irmãos, essa é a primeira parte desse estudo. Irmãos, eu convido os irmãos que gostaram do vídeo, irmãos, puderem deixar um like, divulgar a palavra de Deus nos meios digitais para outros irmãos. E se não for inscrito no canal, se inscreva também para ajudar o desenvolvimento do canal. Tá bom, queridos? Paramos por aqui. Deus abençoe a todos.